Queridos irmãos e irmãs, sexto domingo da Quaresma, domingo de Ramos, ano A. Liturgia para 2 de abril de 2023 com o tema Cristo fez-se obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais famílias e mais comunidades. Primeira leitura, Isaías capítulo 50, versículo de 4 a 7. O Senhor me deu a graça da fala de um discípulo, me colocou a dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos, e nas manhãs me desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. Mesmo diante do sofrimento e da perseguição, não perdi a confiança em Deus e fui fiel à missão até o fim. Os primeiros cristãos viram neste servo a figura de Jesus. Recebemos de Deus uma grande missão do anúncio da palavra. A palavra nos redime, nos salva e nos liberta. Mas precisamos ter a clareza de que a missão acontece em meio a sofrimentos e dores, aos quais precisamos assumir com amor e coragem pela causa do reino. Para encontrar a vida e o caminho por onde seguir, somos enviados ao serviço da libertação dos pobres e dos oprimidos e para a vivência da fé nas pequenas comunidades. Na segunda leitura, Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 11. Cristo, mesmo sendo de condição divina, assumindo a condição de servo, a condição humana, menos a do pecado, tornou-se semelhante aos homens, abraçando a condição da dor, do abandono, do escárnio e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo nos revelou o caminho da humildade para vencermos o poder do orgulho. Ele nos revelou o caminho do serviço para vencermos o poder da escravidão. Ele nos revelou o caminho da vida para vencermos o poder da morte. A cruz, que era instrumento de suplício de morte, tornou-se lugar onde a morte perde o seu poder. A cruz se tornou instrumento de redenção. A nossa missão é de assumir a cruz do Senhor, assumindo a santa missão de evangelizar pelo caminho das pequenas comunidades. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14, até o capítulo 27, versículo 66. O projeto libertador de Jesus entrou em choque com o sumo poder dos sumos sacerdotes, pois já haviam criado um outro projeto, onde os pobres, deserdados, cegos, coxos, aleijados, prostitutas, endemoniados e muitos outros estavam expulsos do templo. Eles governavam guiados pelo egoísmo, pela má vontade, pela prática da opressão que dominava o mundo. As autoridades nunca estavam dispostos a renunciar às influências, ao domínio, aos privilégios. Eles não estavam dispostos a arriscar, a desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus. Ao longo do relato da paixão, Mateus insiste no fato dos acontecimentos estarem relacionados com o cumprimento das Escrituras. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 24, versículo 30, versículo 54, versículo 56 e o capítulo 27, versículo 9. Mateus escreve para cristãos que vêm do judaísmo e busca demonstrar que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas e cujo destino passava pelo dom da vida. O poder religioso praticamente obriga o poder político a rejeitar e fazer o povo rejeitar Jesus. Eles queriam erradicar a proposta de Jesus. No Getsemane, Jesus condena o gesto da espada e diz claramente que o projeto do Pai não passa pela violência. Nós vemos o desespero de Judas, que havia caído na armadilha do poder religioso por 30 moedas.
Vemos o sonho da mulher de Pilatos, que logo depois vai ver seu marido lavar as mãos. Finalmente, vemos a narrativa do episódio da guarda do sepulcro, montada para impedir qualquer atividade no túmulo no período de 3 dias. Para os cristãos, o sepulcro vazio era a evidência de que Jesus tinha ressuscitado. Mas alguns grupos judeus puseram a circular o rumor de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Aqui vemos que o outro lado também tem a sua pregação. Eles tentam desconstruir a palavra. Um julgamento onde mandam Jesus a Pilatos. Pilatos manda Jesus a Herodes. Herodes manda Jesus de volta a César. César empurra para Pilatos novamente, que lava as mãos e diz: não vejo pecado neste homem. E depois entrega ao sumo sacerdote para que fosse executado. Este evangelho descreve fatos muito fortes no momento da morte de Jesus. Primeiro, o véu do templo rasga-se em 2 partes de alto a baixo, vencendo o véu da morte. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. Estes santos ressuscitados entraram na cidade e apareceram a muitos. A palavra do centurião nos revela: este era verdadeiramente o Filho de Deus. São sinais apocalípticos. O sepulcro vazio deixou o poder com muito medo e ordenaram dizer que o corpo fora roubado pelos discípulos. O outro lado, novamente, vai tentando fortalecer a sua pregação. Ao abraçar a paixão, ao abraçar a morte, Jesus assumiu os nossos limites e as nossas fragilidades. Jesus experimentou a fome, o sono e o cansaço. Ele conheceu a mordedura das tentações, tremeu frente à morte e suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai. Ao ser descido da cruz, ficou estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, mas continuou a amar. Quem ama, coloca a vida na causa daqueles que ama. Ao contemplar esse Cristo crucificado e tornar-se solidário com todos aqueles e aquelas que são crucificados, e com todos aqueles e aquelas que sofrem violência e que são explorados, excluídos, privados de direitos e de dignidade, estamos assumindo a cruz de Cristo. Portanto, contemplar a cruz de Jesus significa denunciar tudo que gera ódio, divisão e medo. Estas estruturas da negação da vida e dos valores humanos são prática da exploração e da morte. São ideologias geradas a serviço de alguns. Portanto, assumir a missão de evangelizar significa viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.